E aí, meus amigos, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo, eu sou o Fábio. E galera, vídeo de pré-jogo, nesse domingo teremos Corinthians e Fortaleza, Campeonato Brasileiro, rodada 18 do Brasileirão, compromisso em casa, em Itaquera, bem no meio de um confronto de Copa do Brasil, num derby, tem aí o jogo contra o Fortaleza. Aí, tá? Então, para começar o vídeo de pré-jogo, vamos com a possível escalação do Corinthians para enfrentar o Fortaleza nesse domingo, né? E assim, galera, a possível escalação que eu vi é um Corinthians todo reserva, né? Pois é, todo reserva. Parece que o Dorival pode poupar titulares para esse jogo, tá? Então, um possível time reserva para enfrentar o Fortaleza é esse aí, com Hugo Souza, Léo Maná, Félix Torres, Kaká e Angileri, Rian, Charles, Breno Bidon, Dieguinho, Thales Magno e Romero, né? Bom, primeiramente, essa escalação assusta, né? Assusta e muito. Meu Deus. Olha, o que assusta mais? O que assusta mais, meus amigos? O que assusta mais? Metrô lotado às 6 da manhã ou essa escalação aí? O que assusta mais, hein? Ai, meu Deus do céu. Eu acho que metrô lotado nem assusta mais, né? Já estão acostumados as pessoas que pegam o metrô cedo. Essa escalação aí dá calafrios em qualquer um, cara. Mas há uma grande possibilidade do Dorival poupar titulares, tá? Assim, eu não sei se ele vai fazer isso mesmo. Pode chegar domingo e ter Yuri, ter Memphis, né? Ter alguns titulares, mas pelo que eu vi, há boa chance de ser um time reserva. Tem o Dieguinho, por exemplo, no meio de campo. Parece que o Dieguinho treinou entre os jogadores aí, entre os 11. Pode ser o Kaique também. O Kaique pode começar jogando. Aí tem o Choca, né? O João Pedro Choca tá suspenso, não joga, tá? Então o Félix Torres, infelizmente, deve voltar pra zaga. Olha essa zaga, mano. Félix Torres e Kaká. Meu Deus. Que zaga. Olha, é um pesadelo essa zaga. Os piores zagueiros do elenco aí. Aí tem Léo Maná na lateral direita. Meu Deus do céu. Mas enfim. Bom, galera, se for essa escalação mesmo, o time reserva, talvez se eles fizerem muita merda, como é bem possível acontecer, talvez os titulares entrem ainda no intervalo. Como foi o que aconteceu contra o Botafogo, né? Memphis, Yuri, né, entraram no intervalo. Pode acontecer domingo também, né? Se eles fizerem muita merda aí domingo. Vamos ver. Vamos esperar aí pra ver se essa vai ser a escalação mesmo. Bom, vamos ver, né? E agora vamos para retrospecto histórico do confronto, tá? E vamos lá então. Histórico de confrontos entre Corinthians e Fortaleza. Ao todo na história, 37 jogos apenas, 21 vitórias do Corinthians, 7 do Fortaleza e 9 empates. Pois é, o Fortaleza é um grande freguês aí do Corinthians, tá? Gols no confronto, 90, 60 do Corinthians e 30 do Fortaleza, tá? Corinthians e Fortaleza por estádios, eles mais se enfrentaram na Arena Castelão, 17 jogos, e o Corinthians tem uma vitória a mais, 8-7. Na Neoquímica Arena já foram 8 jogos, 4 vitórias do Corinthians e 4 empates, tá? O Fortaleza não conseguiu nos derrotar em Itaquera e eu espero que esse tabu permaneça para domingo, tá? Corinthians e Fortaleza por campeonatos. Eles mais se enfrentaram pelo Brasileirão, 27 jogos, e o Corinthians uma ampla vantagem em número de vitórias, 15-6. E também tem jogos da Copa Sul-Americana e Copa do Brasil, tá? Sul-Americana, ano passado, por exemplo, foi um 5-0 no agregado para o Corinthians
nas quartas de final. Os maiores artilheiros do Corinthians contra o Fortaleza. E o maior é Zenon, 5 gols em 3 jogos. Mauro Bozelli, Geraldão e Yuri Alberto, 3 gols. André Santos, Igor Coronado, Abuda, Romeu, Rivelino e Rosinei, 2 gols. Então o Yuri, se jogar nesse domingo, ele pode até empatar com o Zenon na artilharia do Corinthians contra o Fortaleza. O primeiro confronto entre Corinthians e Fortaleza aconteceu no dia 18 de janeiro de 68 a 58 anos. Num amistoso, o Corinthians venceu 2-1. A maior goleada do Corinthians contra o Fortaleza foi um 4-0 no dia 1º de novembro de 2006. Pois é, na Arena Castelão, jogo pelo Campeonato Brasileiro. Eu lembro muito bem desse jogo, cara. Eu tinha uns 9, 10 anos de idade, né? Emerson Leão era o técnico do Corinthians, que eu lembro muito bem. E o Corinthians goleou por 4-0 o Fortaleza. Eu vi esse jogo, a maior goleada do Corinthians no confronto, tá? A maior sequência invicta do Corinthians contra o Fortaleza, 11 jogos, durou de 2005 a 2020. Tem jogos aí pelo Brasileirão, Copa do Brasil e também a Série B. E tá aqui os últimos jogos entre Corinthians e Fortaleza. Nos últimos 4 jogos, 2 vitórias do Corinthians, 1 do Fortaleza e um empate, tá? Essas 2 vitórias do Corinthians na Sul-Americana do ano passado, né? O 3-0 em Itaquera aí, o Memphis Depay entrou, deu assistência pro Pedro Henrique. Se não me engano, o Igor Coronado fez gol também. Deixa eu lembrar quem fez o outro gol. Foi um gol do Coronado, do Pedro Henrique. Quem fez o outro gol do Corinthians? O Yuri Alberto, cara? Deixa eu lembrar aqui. Foi o Romero que fez outro gol? Deixa eu ver a ficha do jogo. Gols: Igor Coronado, Romero e Pedro Henrique marcaram o 3-0. O último confronto entre Corinthians e Fortaleza, Sul-Americana do ano passado. Coronado, que já saiu, Romero e Pedro Henrique marcaram. Pedro Henrique também já saiu do Corinthians, tá? Foi o último confronto entre as equipes. Um 3-0, bem da hora ano passado na Sul-Americana, tá? E bom, galera, vamos agora conferir mais uma coisa, que são os jogos do Corinthians. Pois é, os jogos, o Corinthians que vem de vitória na Copa do Brasil, 1-0 contra a Porcada. O jogo da volta é quarta que vem e no meio desse confronto tem o Fortaleza nesse domingo. Depois da Porcada, Juventude fora de casa, Bahia em casa, Vasco fora de casa e no final do mês de agosto, de novo a Porcada em Itaquera aí pelo Brasileirão, tá? E seguinte, tá, gente? Vocês estão vendo aí que depois do Palmeiras, o Corinthians vai ter uns diazinhos a mais aí de folga, né? Por quê? Depois da Porcada na quarta na Copa do Brasil, né, na próxima quarta no Allianz, depois do jogo de volta, o Corinthians só volta a jogar segunda contra o Juventude em Caxias, né? Então vai ter quinta, sexta, sábado e domingo. 4 dias para descansar, para enfrentar o Juventude na segunda. Aí depois é o Bahia no sábado. Pois é, o Bahia no sábado, tendo terça, quarta, quinta e sexta para descansar. Aí no domingo que vem, tá? Joga sábado contra o Bahia. Joga sábado, aí no outro domingo vai ter o Vasco pelo Brasileirão, tá? Sábado contra o Bahia é dia 16, aí dia 24, que é no outro domingo, pega o Vasco fora de casa. Então, o Corinthians vai ter uns dias aí de folga, lembrando que vai ter aí nas próximas semanas Libertadores e Sul-Americana, né? Pois é as oitavas da Libertadores e a Copa Sul-Americana. E como o Corinthians não está nem na Libertadores, nem na Sul-Americana, então vai ter esses dias aí a mais para treinar, para descansar, porque não tem competição internacional, muito pela incompetência do time, né? Meu Deus, quero nem lembrar. Mas enfim, então vai ter esses dias a mais aí para treinar
principalmente aí entre o jogo do Bahia, né, e o jogo do Vasco, né? Vai ter aí domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado. 7 dias para descansar aí do jogo do Bahia pro jogo do Vasco, né? Aí, depois, seria o Palmeiras em casa pelo Brasileiro. Só que tem uma coisa, tá? Se o Corinthians confirmar a classificação na Copa do Brasil, acontece o seguinte, tá? Vamos ver aqui o calendário, tá? Vamos ver o calendário da Copa do Brasil, tá? Tá aí, esse é o calendário. Bom, as quartas de final, vocês estão vendo aí? O jogo de ida das quartas, os jogos de ida das quartas, é na semana do dia 27 de agosto, tá? E a volta, os jogos de volta das quartas de final, é 11 de setembro, a semana do dia 11 de setembro. Então, se o Corinthians passa para as quartas da Copa do Brasil, continua tendo o calendário de Copa do Brasil, tá? Jogos de ida, semana do dia 27 de agosto. Então o que acontece? Depois de pegar o Vasco, aí tem as quartas da Copa do Brasil, jogo de ida, tá? Passando para as quartas da Copa do Brasil, vai enfrentar o seu adversário no jogo da ida, depois do Vasco, tá? Pega o Palmeiras, se passar, pega Juventude, Bahia e Vasco, e aí depois vem as quartas, aí depois vem o Palmeiras novamente aí pelo Brasileiro, tá? Só que aí, galera, seguinte, depois de pegar a porcada no Brasileiro, no final desse mês, vai ter data FIFA. Pois é, vai ter data FIFA, aí quando voltar, vai ter o jogo de volta das quartas da Copa do Brasil. Depois da volta das quartas da Copa do Brasil, é o Fluminense pelo Brasileirão. Tá? Esse é o calendário do Corinthians. Passando para as quartas da Copa do Brasil, pega Juventude, Bahia e Vasco. Aí depois vem o seu adversário na Copa do Brasil, depois Palmeiras pelo Brasileiro, para a data FIFA. Quando voltar, jogo de volta das quartas da Copa do Brasil, aí pega Fluminense, Sport e os outros times aí, tá? Isso se o Corinthians confirmar a vaga para as quartas da Copa do Brasil. Se acabar da gente ser eliminado, aí só vai ter brasileiro mesmo. E é isso, tá? Esse é o calendário aí do Corinthians nesse mês de agosto, começo de setembro, tá? De novo, lembrando, no começo de setembro teremos data FIFA, tá? Teremos data FIFA e aí vamos ver se alguns jogadores aí serão convocados para suas seleções, tá? E bom, galera, antes de encerrar o vídeo, eu queria comentar um negócio com vocês, que é o seguinte, tá? Rolou aí nessa sexta-feira a entrevista coletiva do senhor Romeu Tuma Júnior, presidente do Conselho do Corinthians. E ele falou uma série de coisas ali e algumas eu até, beleza, entendi, concordei, mas tem outras que, olha, tem outras coisas que o Romeu Tuma Júnior falou. Meu Deus do céu, cara, meu Deus do céu, constrangedor. Primeiro, tá, ele falando sobre o Augusto Melo, né? Ele salientou a importância do dia 9 de agosto, que vai ter a Assembleia dos Sócios, para o impeachment definitivo do Augusto. Ele colocou a importância do dia 9 para o Augusto não voltar. Ele falou que tem diversos processos de impeachment contra o Augusto, e se por acaso o Augusto voltar, vai tomar outro processo de impeachment. Vai ficar nessa de afasta, volta, né, enfim. Então ele salientou a importância do dia 9, o Augusto tomar o impeachment definitivamente, né? Beleza, todos concordamos com isso. Mas, cara, quando perguntam pra ele sobre o Andrei Sanches, é incrível uma coisa que o senhor Romeu Tuma Júnior faz, que ele enche a boca pra falar que sempre foi opositor do Andrés, que chegou a processar o Andrés na justiça, coisa e tal. Ele enche a boca pra falar isso. Só que é o seguinte, né? Na hora de atacar o Augusto Melo, o Romeu Tuma Júnior é um leão. E tem que ser mesmo. O Augusto é réu por roubar o Corinthians, né? E a justiça, o Ministério Público tá falando que o Augusto Melo tem que devolver 40 milhões de indenização para o Corinthians no caso Vai de Bet, né? Então, beleza.
Quer atacar o Augusto Melo? Concordo. Mas na hora de atacar o Andrés, é incrível a passada de pano. É incrível como o Romeu Tuma Júnior, como outros lá do Parque São Jorge, tem medo de peitar o Andrés. É incrível isso, cara. É nojento isso. É nojento, cara. Em vez dele falar do absurdo dos gastos do cartão corporativo, não sei lá o que, não. Não, ele fala, mas o Andrés, ele gastou 10 mil, mas ele não se escondeu, ele já pagou, ele ressarciu, não sei lá o que. Meu amigo, é inacreditável, dando a passada de pano, falando que o Andrés construiu o estádio. Nossa, como vamos expulsar o cara que construiu o estádio pro Corinthians? Vai pro inferno, Romeu Tuma Júnior. Pega o estádio e enfia na bunda do Andrés. Faz isso, cara. Inacreditável. Ah, ele construiu o estádio. Ele pagou o estádio? Ele pagou o estádio? Ele construiu, ele fez o estádio. Ele pagou? Ah, é, o Corinthians ainda deve. 700 milhões do estádio. Que legal, né? Que legal. E outra coisa, né? Ele falou assim, né? Ai, mas o Andrés só gastou 10 mil do cartão corporativo, que ele já pagou. E o Andrés, né? O Andrés gastou 10 mil do cartão corporativo, né? O Andrés Sanches. E o Augusto Melo deve 40 milhões de indenização pro Corinthians, né? Coisa e tal. Ele dando a entender que o que são 10 mil perto de 40 milhões, né? Ele dando a entender isso. Que o Andrés usou 10 mil só do Corinthians. Só 10 mil o Andrés. E o Augusto deve 40 milhões. Aí do caso vai de bet, né? Ele dando a entender isso. O que são 10 milhões. O que são 10 mil, né? O que são 10 mil perto de 40 milhões. Ele dá a entender isso, o Romeu Tuma Júnior, na coletiva dele. Aí eu pergunto o seguinte: o que são 40 milhões do Augusto perto de 2 bilhões de dívida? Hã? O que são? 40 milhões para 2 bilhões. Hã? Porque a maior bronca da torcida, a maior bronca não é o cartão corporativo. Não é. A gente reclama, fala com certeza sobre isso. Mas a maior bronca não é o cartão corporativo. A maior bronca, senhor Romeu Tuma Júnior, são 2 bilhões de dívida que a dona Renovação e Transparência fez e ninguém fez nada para evitar isso. Nada. Então se o Augusto tem que devolver 40 milhões pro Corinthians, por que o senhor Andrés não devolve 2 bilhões pro Corinthians? Hã? Se ele fez o estádio, por que ele não paga o estádio? Hã? Paga lá os 700 milhões do estádio. Por que o Andrés não faz isso? Hã? Ressarce o clube em 2 bilhões de dívida que esses caras fizeram. Hã? Isso você não fala, né? O que são 40 milhões do Augusto Melo perto de 2 bilhões de dívida da Renovação e Transparência? Aí você não fala, né, Romeu Tuma Júnior? Ninguém vai ressarcir o Corinthians nesses 2 bilhões. Ninguém vai. E o que dá a entender é que vão passar pano mais uma vez pro Andrés, pro Duílio. Usar o cartão corporativo do clube. E pelo que o Tuma falou, o Romeu Tuma Júnior, ele falou que quer extinguir o cartão corporativo do Corinthians. Porque o cartão corporativo não está no estatuto, coisa e tal. Ele vai pedir para extinguir o cartão. Então, pelo que eu entendi, quem vai ser expulso do Corinthians é o cartão, e não quem usou ele. É isso que eu tô entendendo? O cartão vai ser expulso, mas o Andrés não. Quem usa o cartão não é expulso, mas o cartão é. Não, então o cartão corporativo é o vilão da história. É isso. O cartão corporativo do Corinthians que é o grande vilão, e não quem usou ele. É inacreditável. Inacreditável. E o Andrés, o Duílio vão dar um jeito de se safar dessa. Aí vai lá o Romeu Tuma Júnior, ataca a torcida, ataca a Safiel na entrevista dele. É inacreditável a mentalidade desse cara. Suma do Corinthians, Romeu Tuma Júnior. Faz esse favor, cara. Suma do Corinthians. Suma. Suma. Cadê a data pra mudança do estatuto? Pra votar? Cadê? Você não marca, você só enrola. Só enrola a torcida. Reclamou dos protestos que teve semana passada. Cadê a data de votação da mudança do estatuto que o senhor não marca? Suma do Corinthians, Romeu Tuma Júnior. Suma, tá? É só isso que eu tenho pra dizer. E bom,
meu palpite pra esse jogo, né? Contra o Fortaleza. Bom, Corinthians e Fortaleza. Ai, meu Deus do céu, que raiva desses caras que afundaram o Corinthians, gente. Que raiva, mano. Que raiva. Esse Romeu Tuma Júnior, Andrei Sanches, Duílio, esses caras que afundaram o Corinthians em bilhões de dívida, até o Augusto Melo aí que virou réu aí, meu, que raiva desses caras, mano. Nossa, que ódio. Não é só raiva, é ódio, é nojo desses caras, meu Deus. Mas enfim, vamos pra palpite, vai. Meu palpite pra esse jogo, 2-1 Corinthians, vai. Se a zaga for Félix Torres e Kaká... Eu vou apostar em 2-1 pro Corinthians, tá? É meu palpite. Gols, vamos ver aqui, vai. Gols do Corinthians. Romero e Yuri Alberto. Tô apostando que o Yuri entra no segundo tempo. Então, Romero e Yuri Alberto marcam, né? 2-1 Corinthians e vamos lá, porque assim, vencer o Fortaleza é muito importante, tá? Temos que voltar a vencer no Campeonato Brasileiro, porque tem times que têm jogos a cumprir, que se vencer esses jogos, podem ultrapassar o Corinthians, só para deixar bem claro, tá? Então temos que voltar a vencer no Campeonato Brasileiro. E afundar de vez o Fortaleza lá embaixo, tá? Essa é a nossa missão nesse jogo. Voltar a vencer, certo? E afundar o Fortaleza. Porque se não vencer, times podem nos ultrapassar aí. Times vão cumprir seus jogos e podem nos passar. Aí pode complicar as coisas. Então é importante muito vencer esse jogo contra o Fortaleza, tá? Então é isso. 2-1 Corinthians é o meu palpite. Então comente aí o que vocês acham desse jogo. Comente sobre o senhor Romeu Tuma Júnior se vocês quiserem. E também comente o palpite de vocês. O meu 2-1 para o Corinthians. Gols de Romero e Yuri Alberto, beleza? Então é isso aí, se você gostou do vídeo, deixa o like, se inscreva no canal e compartilhe o conteúdo, beleza? Tamo junto, valeu, é nóis e vai Corinthians!